Primeira semana pós-implantação, uma semana muito, muito, muito difícil. Amor, de 0 a 10, nível de sofrimento e dificuldade, você tá sentindo quanto? Ai, 20. 20. O bicho tá pegando nessa casa. Tá. Assim que a gente fez Ah, a transferência, a primeira sensação foi, nossa, parecia que a gente ia alcançar a gravidez, né? Que a gente ia sair de lá com a sensação de que ela estava grávida. Mas isso fica, né? Existe um grande hiato entre o momento quando você implanta e o momento quando você tem a notícia, quando você faz o exame e ele dá positivo. Porque logo que você faz a implantação, se você fizer, por exemplo, um teste de farmácia, ele vai dar negativo. Ele tem um prazo certo. ou até falso positivo também, por conta dos Da hormônios que a gente. progesterona e esses. É Tá. por isso que a recomendação é que a gente espere mesmo para fazer o beta no dia indicado pelo médico. Aí a gente resolveu seguir, né? Porque poderia ser uma dor absurda ficar fazendo o exame e tal. Então a gente deixou pro dia certo, que é amanhã. Então hoje, especificamente, está sendo o dia mais difícil. Sim. A Thalita, durante essa semana, ela fez um relatório, ela foi escrevendo com uma espécie de um diário para poder pegar hoje nesse vídeo e contar um pouco para vocês como que ela está se sentindo, todos os sintomas que ela sentiu. E quem sabe aí, se você estiver passando por uma mesma situação, isso te conforte, né? Porque é isso, a gente gostaria agora, já pensou, amor, se a gente tivesse um canal pra gente assistir de uma mulher que tá passando por algo igual que a gente tá passando, seria bom, não seria? Nossa, muito. De uma família e tal. Muito Então, esclarecedor até, né? Porque, meu, passam muitas coisas pela nossa cabeça, assim. a É gente tudo fica. muito novo, muito. É uma angústia, né? Tudo, muitas vezes. É. E aí, enfim, ninguém consegue, né? Acho que só quem viveu isso pode saber como que é. Eu vou contar antes de você contar, então, de ler sua lista, que é a parte mais legal e Sim. importante desse vídeo. Eu vou falar um pouco de como tá sendo pra mim esses dias e que de repente isso pode ajudar aí o futuro papai aí. Tá. Eu a- já deixei aqui em ordem minha listinha de coisas. Bom, a minha missão desde o dia da implantação foi tentar pensar o mínimo possível nisso e me distrair, realmente fazer coisas pro tempo passar rápido. E eu sei que isso às vezes é possível, às vezes não. Uhum. Então eu fico nesse vai e vem. Mas a minha principal função tem sido acolher a Thalita e tentar ser mais, enfim, empático possível, priorizando sempre, sabendo que ela é a pessoa que mais sente esse processo todo. Eu percebi que a emocionalidade dela foi bem diferente essa semana, então acho que não só por conta da própria ansiedade, mas também por conta dos hormônios. Então ela tá mais sensível e aí a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. Conseguir cumprir a meta de ser um príncipe, um lorde a semana inteira e não ser chato nenhuma vez com ela? Não, não consegui. Tive meus momentos de recaída, mas eu acredito que o saldo total foi positivo. Acho que eu consegui acolher ela em muitos momentos. Tem hora que a gente simplesmente tá junto e sente junto, né? Então, puta, é muito difícil mesmo. E valida tudo que ela tá sentindo. Tem hora que a gente tenta distrair, mudar de assunto e colocar a atenção da pessoa para outro lugar, assim como a gente faz com a gente mesmo. Tem hora que a gente simplesmente se abraça e respira junto e tenta dar uma meditada e deixar a autoestima passar. A gente já rezou junto, a gente já meditou, assim, fez umas respirações juntos. A gente está, assim, buscando maneiras de diminuir a ansiedade e aumentar a confiança, né? Sem ficar, né? Uma coisa que eu tento fazer é não prometer para ela do tipo, meu, juro para você que isso vai dar certo, e que já deu certo, e que não sei o quê. E assumir essa resposta porque eu não sou Deus, eu não posso prometer isso. E eu acho que, enfim, eu não me vejo nessa posição. O que eu vejo é tendo uma condução mais lógica do tipo assim, olha, quais são as chances, quais são os problemas, o que que vai acontecer se A der certo, o que que vai acontecer se B der errado, e tentar ver a probabilidade da gente conseguir pra gente conseguir, assim, se manter atento aos fatos, né? E que o fato é que até hoje a gente não teve nenhuma sinalização, nem de que sim, nem de que não, nem de que tá grávida, nem de que não tá grávida. Mas aí nessa trajetória a gente teve muitos altos e baixos, e a Thalita vive muitos altos e baixos todo dia,
E ela vai contar aí pra você, então, como que tem sido e um pouco desse relatório dela. Eu relacionei tudo que eu senti durante esses dias, mas não é certo nem você levar em consideração os sintomas para dizer que sim, deu certo e tá tudo bem, ou que não, também não deu certo por conta da ausência de sintomas, porque é muito relativo. Tudo isso que eu senti, tudo o que eu deixei de sentir é normal. O sentir também pode estar relacionado à progesterona, que é o que eu estou usando muito de manhã e de noite intravaginal. Isso afeta bastante, inclusive o emocional. Então, eu vou ler os sintomas, mas mais uma vez, isso não é. Muitas pessoas, muitas mulheres não sentem absolutamente nada até a data do exame do beta. Então, Ou seja, todo sintoma pode significar que está grávida pode ou ser que pode significar sim, que não está grávida. pode ser que seja alguma coisa, ou pode ser que não, é só a reação mesmo da medicação, né? Do hormônio. Então, vamos lá. É, Vou começar no dia. Logo no comecinho, no dia 2, dia 1, eu sentia umas fisgadinhas assim leves na barriga. E um pouco de tontura, eu senti só. No dia 3, eu tive cólica e dor na lombar. Tive cólica e me deixava um pouco incômodo mesmo, assim, até no carro a gente foi passear esses dias também para dar uma distraída, aí eu ficava sentada assim, ou ficava assim, aqueles momentos que a gente ia pra praia, eu ficava meio que sentada, não sabia se eu ficava na cadeira, se eu ficava sentada, é porque tava doendo muito assim aqui pra mim, tá incomodando, hoje não dói mais, mas naqueles dias tava doendo bastante aqui. E aí juntou, daí logo na sequência, que veio uns gases, então eu me senti inchada lá pro dia 4, dia 5 mais ou menos, então eu tava me sentindo meio inchada, com dor nas costas e uma sensação meio de peso assim embaixo, sabe, da barriga, bem peso. Lá pro dia 7 eu tive bastante sensibilidade no seio, bastante mais ou menos. Nada também fora do comum que eu sentiria quando eu menstruava, tá? Quando eu fosse menstruar. Então, era uma sensibilidade mais ao toque, mas também não era uma coisa muito exagerada. Cólicas leves e fisgadinhas, essas mesmas fisgadinhas que eu sentia antes, mas assim embaixo. É... Que incomodava um pouquinho, assim, dá umas fisgadinhas meio que perto do umbigo. E aí, depois, isso sim, até o dia, mais ou menos, até o dia 8 eu me senti bem inchadinha. Assim, bem inchadinha, com uma cólicazinha meio chata. Ontem e hoje, eu, por exemplo, já não tô. Não, minto. Anteontem eu já não tava com cólica. Tava me sentindo bem, como se tivesse passado. Aparecia assim, esporadicamente. Ontem também, mesma coisa. Dava às vezes umas fisgadinhas, mas quase nada de cólica. Tipo, meio que sumiu o sintoma. E aí hoje acordei com uma cólicazinha, tipo cólica menstrual. Eu menstruaria entre hoje e amanhã, pelo meu ciclo, né? Então eu acordei com uma cólica menstrual, que daí já foi um gatilho. Já acordei meio que desesperada hoje. E aí eu acordei com essa cólica e meio que uma dor também no estômago, meio enjoada. Acordei meio ruim hoje, mas logo passou como se fosse minha pressão baixando. Eu senti uma queda assim, meio tonta, meio o estômago meio trêmulo, assim. Eu acho que minha pressão, que eu não aferi a pressão na hora, mas eu acho que ela estava realmente meio baixa. Eu já tenho a pressão baixa. Posso fazer um comentário? Se você for uma mulher que está assistindo isso e você está pensando, está vivendo esse mesmo processo e você está tendo um quadro completamente diferente do dela e você já sabe que o nosso caso deu certo, né? A gente não sabe ainda, mas você possivelmente já sabe que deu certo. E você estiver se preocupando porque o seu caso é diferente do dela, lembre-se, Meu, a gente passou a semana inteira vendo e pesquisando e reafirmando que cada caso é um caso, então tudo que ela está falando aqui pode significar
que deu bom ou pode não significar porra nenhuma, Nada. tá? Então, se você não tá sentindo nada do que tá sendo dito, não entra numa paranoia agora por causa disso. E se você tá sentindo várias coisas totalmente diferentes, também não entra numa paranoia por causa disso, porque isso é o caso dela. Eu entrava e pesquisava, falei milhares de coisas com chat GPT esses dias. Chat Então, o GPT chat GPT é a salvação, né? A gente sempre fazendo campanha pro chat GPT ajudou a gente muito. E aí, o que que acontece? Eu sempre pesquiso assim, tipo, mas ai, será que é normal mesmo não sentir nada? Tipo, será que tem gente que não sente absolutamente nada? Porque eu fiquei com medo ontem que passaram todos os sintomas, tipo, como se eu não tivesse nada. Nem o seio, assim, tipo, não dói, assim, se eu falar pra você, ai, nossa, tá com dor, não sei, não tá. O modus operandi atual da Thalita é assim: deu sintoma? Preocupação. Não deu sintoma? Só Preocupação preocupada. também. Então E tudo é aí, um sinal para e se aí eu preocupar pesquisava, tipo, apenas. mas é real, eu não senti nada, nem dor no seio, nem cólica, nem nada, porque é comum no início da gestação a gente sentir isso. E gente, é super normal não sentir absolutamente nada, tá? De um embrião, 2 embriões, pode ser 1, 2, né? Pode ser em gêmeos, né? Pode ser que você não sinta nada. Sim. Enfim. Aí hoje tive essa cólica, bem de manhãzinha. E aí, quando foi umas 8, assim, eu fui no banheiro fazer cocô, que me deu Amor, cólica você tá. Não de pode falar cocô. essas coisas na internet. Aí eu fiz cocô. E aí eu fui limpar e aí saiu um corrimentozinho meio marrom, meio rosa, meio marrom, assim. E isso pra mim eu já fico com vontade de chorar de novo. Isso pra mim já é um mega de um gatilho, porque eu sempre tenho isso antes de menstruar. É. Sempre tenho isso. E eu acho que isso também é por conta de falta de progesterona que eu tenho isso antes de menstruar, que eu li isso também. Que é esses escapes, né? Essa coisinha, esse sangramentozinho marrom antes. Só que o que acontece, de acordo com o chat GPT, e também emendando o que minha irmã, que é médica, comentou e juntando com o que o chat GPT falou. Sim. Geralmente ela tem esse sangramento antes de. Que é um sangramento diferente, né, da menstruação, antes dela menstruar, porque a falta de progesterona começa uma descamação de alguma coisa. E aí essa Endométrio. descamação é esse primeiro tipo de sangue que sai. Porém, esse sangue também pode sair um sangue pela própria implantação e alocação do. É o sangramento de nidação. Eu acho que se você é mulher e está assistindo esse vídeo, se interessa pelo assunto e já está nessa busca, você com certeza sabe o que é. Que é depois de alguns dias que tem esse sangramento. Que é quando o embriãozinho entra assim na camada mais profunda do endométrio, que ele se instala ali, aí às vezes ele pode romper alguns vasinhos e é onde tem o sangramento de nidação. Ou seja, a maioria, as hipóteses principais são que existem para esse tipo de sangramento são falta de progesterona que faz a trompa descamar, Endométrio. o endométrio, eu sempre confundo, o endométrio descamar, tá? Ou o embriãozinho que está se acomodando lá nos No endométrios? endométrio. No endométrio, tá? Então essas duas coisas podem sangrar. Só que essa aqui, que é a ruim, né, o caso ruim, ela acontece pela falta de progesterona. Porque se ela não está grávida, a progesterona começa a diminuir. Porém, ela está tomando progesterona. Então, isso torna essa possibilidade menos Possível. percentualmente menos. Exatamente. Então, assim, o que eu tô entendendo é que se existem duas chances de ter esse sangramento. Uma delas é porque vai menstruar, só que tem a ver com a baixa progesterona. E a outra tem a ver com o neném, deu tudo certo, ele está se encaixando na barriguinha do meu amor. Se essa possibilidade aqui ela tá invalidada pelo fato dela estar tomando progesterona, acabou. Pra mim só sobra essa. Só que qual que é a questão? Ainda assim, mesmo ela tomando progesterona, pode ser que, mesmo assim, comece a descamar e ela esteja liberando e que seja realmente esse procedimento, esse processo aqui. Mas é menos provável. Isso aconteceria
daqui a uns dias pra frente. E aí seria de fato um sinal de que não vingou. Só que como hoje a gente tá bem no dia que ela teria mesmo esse sinalzinho, Eu tô e dentro da janela, ela tá dentro né? da Que janela é que o ela último tem. dia, na verdade, tá falando. Na verdade, era até o dia 9. Falam que geralmente é do dia 7 ao dia 9 após a implantação. Alguns lugares colocam até dia 10. E no meu caso foi hoje, né? Bem cedinho, no dia 10. Ou seja, Então, enfim, aí porque já é dia 10, eu já tô muito desesperada. agora, o que eu tava falando agora pro Samuel, que eu acho que é legal falar pra vocês também, que ela falou agora aqui também. Tem um puta gatilho por trás disso, né? Porque ela ficou 6 anos, toda vez, todo mês, esperando, torcendo pra não estar grávida. E aí vinha esse Torcendo sinalzinho, para quer dizer, estar com grávida. medo de não estar grávida ou É. torcendo para estar grávida. E aí vinha esse sinalzinho que era o mensageiro, né? Era quase que o arauto da menstruação. Sim. É tipo, ele tá falando, a menstruação está. Sabe, o arauto é tipo aquele cara que chega antes do rei assim e fala: O rei está chegando! E todo mundo faz uma pose bonita pro rei chegar. Esse sinalzinho é o arauto da menstruação. Ele chega e fala: A menstruação está chegando! Daí a Thalita fala: Ah. Sim, Entendeu? é toda vez a mesma Toda vez é a coisa. mesma coisa. Só que Toda agora vez. esse sinal pode mais ser positivo do que negativo. E ela tá num puta sofrimento aqui. E eu fico também, assim, de manhã. Fiquei preocupado pra caralho também. Mas, meu, as chances estão com a gente. A gente tem mais chance. A grande questão dela sempre foi a dificuldade dos óvulos, né, neném? É o que a gente tava falando agora. Sim. Porque os óvulos dela, que já não são muitos, e os que tem já não são muito bons por alguns fatores. Primeiro, endometriose, né? Segundo, porque ela tirou um cisto do ovário e isso faz produzir menos. Terceiro, por conta da própria idade, né? E ainda tem um fator 4 que complica também a engravidar naturalmente, que são as trompas, que são um caminho, uma estrada meio difícil ali É, eu pro, tenho, pro... na verdade, hoje uma é obstruída e a outra é novelada. Então, tipo, é Então, porra, muito difícil pra difícil. caralho. Natural vai ser difícil pra caralho, é o que eu tava falando com ela. E a gente não tem conseguido naturalmente por conta disso. Agora, comparando FIV com FIV, a nossa primeira FIV, além de ter tudo isso, que é uma questão assim, a gente não cuidava bem da saúde, a gente, enfim, além de tudo isso, tá? Tem duas diferenças que são muito importantes. A primeira diferença é a gente, na verdade não são duas diferenças, é uma diferença que tem uma coisa incutida dentro dela. A gente está usando dessa vez um óvulo doado. E quando a gente fez a outra, a gente fez com os óvulos dela. E aí, os óvulos dela, como não tinha uma qualidade tão boa, a gente não conseguiu implantar da outra vez nenhum blastocisto. Que é o quê? É uma. É É quando. um embriãozinho já bem É evoluído. um embriãozinho legal, porque a gente só conseguiu implantar um que é uma fase que é antes do blastocisto. Então a gente já implantou um que não estava muito bom. A gente já estava falando que a gente acha que foi uma puta cagada e depois a gente tem que fazer um vídeo falando mais disso. Porque, sei lá, se eu sou médico, tudo bem que eu não entendo de porra nenhuma, tá, gente? Mas eu vou falar aqui, vou dar meus 2 centavos. Se eu sou um médico, eu fiz a retirada dos ovos, fiz lá, criei os embriões, e eu vi que nenhum ficou muito bom, eu não vou querer implantar um negócio. Eu vou falar, olha, vamos tirar mais, vamos esperar mais um mês, juntar mais pra ver se sai um melhor. Não é nem que tem que Fazer cobrar outra mais. punção. A É gente pagaria se porque falasse, ó, não, claro, não é o valor inteiro, mas, pô, paga mais uma grana pra tirar mais e aumentar as É, chances. porque a gente não teve nenhum embrião legal, assim, da primeira vez que a gente É. fez. A gente implantou dois, né? Foi dois e era um. Só que O nenhum bom. melhor era pior do que era o que tava antes do blastocisto. Era tipo anêmona, amênoma, Ai, sei não lá. É lembro. um estágio. Se você for jogar aí no Google, a gente pode colocar na tela. Vou colocar na tela, tá na tela aqui. As E o etapas da parada. blastocisto é isso, tá? Pronto, Boa. põe na Vixe, agora eu tela. vou ter que recortar, pegar mais uma imagem. Tá bom, beleza, rolou. É, então é isso, gente. Ai, é isso, meu Jesus amado. Mais um dia e a gente vai estar muito feliz gravando o próximo vídeo, comemorando que ela tá gravidinha. E aí a gente vai arrumar outras preocupações, porque É, daí tem a preocupação dos 3 meses, né? Que daí, enfim. Mas a grande questão é que a característica dela, o que dificultou a gente a ter filho até agora, não foi o fato dela não segurar, né? Porque tem gente que é esse o caso, pode inclusive ser o seu caso, de ter a gravidez, não ter uma dificuldade às vezes nem tão grande para conseguir engravidar, mas não consegue manter, mas não né? consegue manter. Ou até os dois casos, né? O que tem É, dificuldade para engravidar e para manter. manter.
Então, acho que existem essas 3 possibilidades. Assim, dentro das possibilidades dela, que é uma questão realmente dos ovários e tudo mais, a gente está fazendo tudo que é necessário, né? É ovários e trompas. Então, a gente está trazendo o óvulo e está pulando as trompas e colocando direto o embrião. Eu não tenho nenhuma, acho que é, é isso, eu não tenho nenhuma questão em manter, né? Eu já tive o Samuel, enfim. Então, nunca tive um aborto. Tive uma vez uma gravidez anembrion... Ai, Sem embrião. Era só o saco tem um gestacional. nome, peraí que eu não lembro. A anaembrionária, será? Anembrionária. Sei lá. Tipo isso. Beleza. Que só desenvolveu o saquinho gestacional. Mas foi a única vez. Isso foi depois, inclusive, que a gente fez a FIV. Já faz uns. A gente contou isso já, acho alguns aninhos. A gente vai fazer um vídeo contando acho- isso melhor. Mas enfim, eu acho que não é esse o caso de manter, é de conseguir mesmo. E enfim, Bom, tudo isso para recomendações. dizer que a gente está muito ansioso. Muito ansiosos. Muito. E que amanhã será um dia muito importante pra gente. Detalhe, hoje é Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais. Hoje é Dia dos É Dia dos Pais. Pais e já é um dia um pouco difícil, né? Dia 10 de agosto. Eu sei que pra Thalita é um pouco difícil, porque ela lembra do pai dela. Sim. Pra mim é um pouco difícil, porque eu queria muito ser papai. E por mais que eu me sinta muitas vezes na função de pai ali com o Samuel, é diferente, né? Então, quem sabe esse é meu último Dia dos Pais sem poderem me dizer um feliz. Porque as pessoas às vezes me dão um feliz Dia dos Pais, né? Mas eu sinto, tipo. O Samuca te dá O Feliz Dia dos Samuca Pais. me Esse dá. é o maior presente. Ele me dá. Muito lindo isso. Você já é um papaizão. Mas ano que vem você vai estar com seus nenéns ou seu neném biológico. Vamos. Então tá bom, gente. Recomendações. Vamos fazer as recomendações finais? Recomendações finais, não surte. Porque eu Respira não consegui. fundo. Eu vou. Olha, uma vez eu tinha um avô que é um ex-marido da minha avó. Vou contar uma coisa legal. Que é o Jovelti. Ele era assim, pra você ter ideia da figura, ele tinha uma casa. E aí ele falou assim, que era dele, né? E daí ele se divorciou da minha avó. E o combinado que ele fez de divórcio com ela foi: eu te dou minha casa, você só precisa garantir que eu vou ter um lugar pra morar, pra dormir, né? E um lugar pra eu dar minhas meditações, meus cursos, minhas aulas de meditação. E ele morava com a minha avó. Então era a coisa mais estranha do mundo, porque morava minha avó com o marido dela, né, que é o Paulo, com o Jô, e eles acabaram virando os dois melhores amigos. O Jô morava sempre meio afastado, tipo, a casa da minha avó tinha 2 andares, e aí lá embaixo é como se fosse como se fosse não, é uma clínica, e em cima é onde ela morava. Então o Jô tinha um quartinho na clínica, e ele usava o espaço da clínica, que é onde minha avó atendia as terapias e fazia os grupos dela, também para dar aula de meditação. Ele era um velhinho com uma barba branca, o olho bem azul, e assim, um cara, meu, muito foda, assim, uma pessoa bem inspiradora. E ele. E eu lembro que uma vez, assim, isso já aconteceu algumas vezes, mas teve uma vez especificamente que eu me lembro muito bem, que foi muito, muito, muito legal. Eu tava muito angustiado com alguma coisa e eu queria um conselho, né? Eu queria que ele me trouxesse uma luz. E aí eu vi ele ali, eu tava na casa da minha avó, perdido, e aí eu vi ele e falei, pronto, uma pessoa sábia que vai poder me dar um conselho bom. Eu peguei e contei pra ele toda a história, ele ficou ouvindo, era uma coisa complexa, eu não lembro o que que era. Aí ele fez assim, encostou em mim, fez assim, ele encostou em mim e fez assim. Tchau. Tchau. Então, meu conselho é: respira, solta. Porque, meu, não adianta você ficar maquinando na tua cabeça e querendo se convencer e criar um diálogo interno, meio que essas horas não leva pra nenhum lugar. Mas é que é difícil. É difícil. Então, meu, é respirar fundo, esperar e liberar. Joga pro universo e seja o que Deus quiser. Tá bom? Um beijo pra você. Até o nosso próximo vídeo. Beijo, gente.